Nós recebemos hoje o ginecologista e obstetra Marcelo Matias, eleito presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A posse ocorreu em 1º de janeiro deste ano, formado em 1992 pela URGS, além de atuar como médico, atua na formação de alunos na UBRA. Seja bem-vindo, doutor e professor. Poxa, para mim é um prazer, é a primeira vez que eu venho aqui como presidente do Simers, estive outras vezes aqui como médico. Verdade. Mas eu sempre digo, eu estou presidente do Simers, mas eu sou e continuarei sendo médico, portanto para mim é um prazer enorme, porque fazer parte da formação dos alunos da UBRA é um dos meus maiores prazeres profissionais que eu tenho. Justamente sobre isso, o senhor, além de médico, é preceptor no curso de medicina da UBRA. O que é essa função, né, de preceptor e como é a interação com os alunos hoje? Fico imaginando quando o senhor se formou e hoje a medicina que evolui tão rapidamente, até mesmo não só na tecnologia, por exemplo, mas nas próprias práticas, na maneira, no ser médico hoje em dia. O mundo evolui rápido e na medicina evolui mais rápido. Para mim é um prazer muito grande ser professor, é uma coisa que realmente me satisfaz como ser humano. E, na verdade, eu não sou... acho que tu disseste o termo mais correto do que eu. Eu me sinto professor, mas, tecnicamente, eu sou preceptor. A diferença do professor preceptor é que o professor é mais vinculado a... é vinculado a todos os momentos da formação, Sim. Enquanto o preceptor é mais a residência médica, é mais a pós-graduação. Mas a realidade é que a gente tem um contato direto com o aluno e isso, para mim, é o que tem de melhor. E a realidade é que a gente ensina um pouco e aprende muito, porque a gente se mantém jovem, nos obriga a estudar, o que é um prazer enorme, nos leva de volta para os livros com prazer e com uma voracidade, porque a gente tem aquela necessidade de estar atualizado para poder dar a resposta que eles merecem. E, para mim, esse é um momento de grande prazer. Em alguns aspectos, a gente mantém uma formação contínua, porque todo médico é um eterno estudante, e eles apenas me estimulam para que a gente permaneça fazendo isso de uma maneira melhor. E eu acabo utilizando no sindicato também coisas que eu aprendi com eles, ou seja, a gente passa a ter um pouco menos de medo de falar em público, Sim. de ir para debate, de se expor, que é uma coisa que a gente aprende na hora que a gente está dando aula e a gente utiliza todo dia dentro da profissão de presidente do Sindicato Médico. Agora, falando sobre o sindicato, o senhor atuou como ex-diretor, né, foi diretor do Simers e agora eleito presidente. 10 anos como diretor, isso facilita nessa transição o conhecimento sobre a entidade, sobre a instituição, né, esse período todo. Hoje, isso vai ajudar no seu trabalho, nos desafios que vai ter que enfrentar? Eu não tenho a menor dúvida. Como tudo na vida, isso é importante. Enquanto a gente estiver aprendendo, a gente está vivo. Não existe limite de idade para a gente aprender. E o período que eu fui diretor lá dessa entidade, eu fui me especializando, me desenvolvendo, tendo um conhecimento maior, que hoje eu utilizo diariamente. E essa é uma coisa importante, porque esse conhecimento que a gente obtém todos os dias, a gente tem feito questão de distribuir. Então, a gente está no momento inicial ainda de gestão, e eu sempre digo, nós estamos formando a nossa equipe. Então, a gente tende a ser menos centralizador, nossa lógica administrativa, política, é de ser menos centralista, e a gente está dividindo funções de forma, inclusive, de formar as equipes que vão no futuro nos substituir. Essa é uma questão importante porque a gente se elegeu em cima de uma plataforma, e essa plataforma incluía muitas coisas. Entre elas, talvez as mais importantes nesse momento, seja a transparência, os médicos têm que saber aquilo que a gente faz, o porquê, quanto a gente gasta e assim por diante. E também a necessidade de fazer uma troca constante nas cabeças do sindicato. Então, eu durante a campanha eu assinei um documento que impedia a minha própria reeleição, portanto eu não concorrerei à reeleição, eu posso concorrer a algum outro cargo dentro do sindicato. Sim. E não nego que tenha intenção de fazê-lo, já que é uma coisa que também eu tenho muito prazer em executar. Mas, como presidente, eu não concorrerei na próxima eleição, porque é importante que a gente tenha uma variância no poder, o que não ocorreu nos 20 anos pretéritos. A gente quer fazer uma nova gestão. O senhor tocou na expressão transparência, né? O senhor prometeu fazer uma gestão transparente, mudar a estrutura do sindicato. Como é que vai ser realizada essa mudança? Em que aspectos vão ser mudados, por exemplo? Em vários aspectos. A primeira coisa é a seguinte, se a gente pegar a questão de transparência, é uma questão de transparência basicamente político-ideológica, mas administrativa. Então, nós faremos, quando fizermos os demonstrativos das contas do sindicato, eles serão feitos com a mais absoluta transparência
ética e, inclusive, estamos concorrendo a um selo de ética administrativa, porque o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entrou no primeiro dia da nossa gestão, nós assinamos um contrato de compliance, todos os nossos atos administrativos são obrigatoriamente avaliados, não há nenhum contrato que eu assine que não passe por uma avaliação completa prévia e, portanto, eu sou apenas a última assinatura de um conjunto de entes que fazem a avaliação técnica, jurídica, mas também ética dos contratos por nós assinados. Além disso, a gente fez uma revisão completa nos primeiros 3 meses, até para ser bem honesto, não foram 3 meses, deu um pouco mais, tanto que agora apenas a gente recebeu isso, mas a gente fez também uma auditoria do passado, e essa auditoria do passado produziu resultados para os quais a gente certamente tomará conduta nos dias que vão de seguir. Então, nesse aspecto, a gente vai dar a transparência, mas não é só isso. A gente está mudando o sindicato no seguinte aspecto, a gente enxerga que o sindicato tem 3 principais eixos. Ele tem o eixo jurídico, que é fundamental, os médicos, muitos deles, são apenas sindicalizados pelo apoio jurídico que o sindicato dá e, portanto, nós estamos já, mas vamos ampliar o apoio jurídico aos médicos, porque isso acaba sendo extremamente importante e o nosso setor jurídico vai ser valorizado. A gente tem a questão da contabilidade, que é extremamente importante, e ela precisa e sempre será melhorada, ela já existe, ela é boa, mas ela tem espaço para melhora, sem dúvida alguma. Mas a nossa ação e a minha ação primordial no sindicato é a ação política sindical. A gente acha que o sindicato tinha um conjunto de funções talvez maiores do que eles devessem e acabava pecando na ação sindical. Então, nossos primeiros meses, temos feito uma ação sindical extremamente forte. Eu praticamente só atuo na questão política sindical, eu faço muito pouco administração. Eu sento muito pouco na minha cadeira, eu vou muito a campo, eu me exponho muito, as minhas opiniões são públicas, eu tenho que dar transparência ao meu trabalho e os médicos me elegeram justamente para isso, para que eu pudesse falar o que às vezes eles não têm coragem de falar ou não têm condições de fazê-lo por não ter a estrutura que a gente tem por trás. Então a gente tem defendido os médicos no estado inteiro. Por fim, eu não quero me alongar, mas a gente fez uma descentralização administrativa que é importante. Então antes a gente tinha uma figura central que era presidente. A gente ainda não mudou o estatuto do sindicato, mas vai mudar. Mas a gente já criou uma diretoria do interior para reforçar a ação do sindicato no interior. A gente tem uma diretoria de metropolitano, que é para reforçar a ação no metropolitano, que não seja diretamente vinculada ao presidente. Sim. E a gente criou uma diretoria vinculada ao médico jovem e ao estudante, que é o núcleo de atividades especiais. Portanto, a gente está dividindo o poder, que é fundamental numa administração moderna. Bom, infelizmente eu tenho pouco tempo e tantas perguntas, tantas questões, mas o senhor disse que a sua fala é muito aberta, é uma fala transparente e ela precisa ser dita representando a categoria. Como vocês, por exemplo, têm acompanhado o novo governo em relação à saúde? Tanto se fala nas questões econômicas, pautas às vezes relacionadas às questões morais, mas a saúde sempre foi algo, né, um dos grandes anseios e desejos da população. A gente tem o Sistema Único de Saúde, a gente tem que entender não só o lado do paciente, mas também o lado do profissional. Como é que hoje vocês encaram a saúde pública no Brasil? Bom, vamos separar as coisas que são importantes. Nós fomos eleitos com uma plataforma de sermos críticos ao Sistema Único de Saúde na forma que ele foi feito. E nesse sentido a gente tem uma ação que será nacional, inclusive já fomos a Brasília 3 vezes e inclusive estamos entrando em comissões do Congresso para rediscutir o sistema de saúde, seja na parte remuneratória, seja na parte de legislação. Portanto, a gente vai fazer uma ação nacional nesse sentido, porque o Sistema Único de Saúde, ele é uma ideia talvez superior ao seu resultado. E, portanto, a gente vai tentar trazer modificações para o sistema que o torne viável, hoje ele não é. Além disso, e é importante que seja dito isso, a gente, com relação aos governos, nós temos que separar, porque temos o governo estadual com quem temos tido, até o momento, um contato muito tênue, temos inclusive essa reclamação e feito publicamente essa reclamação, porque o governo estadual tem tido dificuldade em nos receber, e isso é muito ruim, porque os municípios do interior do estado, e quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo agora sabe do que eu estou falando, tem enfrentado uma situação de crise na saúde ímpar. E essa crise na saúde, ela tem múltiplos fatores e certamente alguns desses fatores passam por questões locais, mas muitas passam pelo governo estadual.
Do ponto de vista do governo federal, diferentemente do governo estadual, e é exótico isso, eu me reuni apenas uma vez com a secretária da Saúde, eu não me reuni nenhuma vez com o governador do estado do Rio Grande do Sul, mas já estive 2 vezes com o ministro da Saúde, algumas vezes com outros ministros, e a gente tem tido uma receptividade muito maior em termos do governo federal do que do governo estadual, o que é exótico. Do ponto de vista do governo federal, os primeiros passos feitos pelo ministro Mandetta têm sido completamente louváveis. Ele abriu a discussão para aquilo que é importante para nós, que é uma modificação do sistema de contratação do SUS, fazendo um plano de carreira para os médicos, que é um desejo e uma definição da categoria de décadas. Sim. E, portanto, é a primeira vez que se fala seriamente sobre isso, e nesse aspecto nós temos que não só respeitar, mas agradecer ao ministro, como também na semana passada nós tivemos uma vitória nacional que tem causado grande impacto, que é a primeira vez que o Ministério se posicionou contrário a um termo persecutório, pejorativo e preconceituoso, que era a chamada de violência obstétrica. Então, o Ministério, pela primeira vez, instigado pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, numa reunião que eu tive com o ministro, acompanhado do deputado Tiago Duarte, que também é médico ginecologista obstetra, conversando com o Ministério foi sensível e fez uma normativa que causou um impacto nacional, de alguma forma desencorajando a utilização do termo violência obstétrica. Então, nesse aspecto, nós temos vitórias nacionais mais importantes do que aquelas que a gente obteve em nível estadual, mas a gente tem negociado município a município, já tendo obtido um número de vitórias muito consistentes. Sim. E a gente tem certeza que isso só vai aumentar durante a gestão. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença do agora novo presidente do Simers, representando a categoria, os médicos aqui do Rio Grande do Sul, e também uma honra muito grande, uma alegria muito grande receber o presidente do Simers, também nosso colega, preceptor aqui dos alunos do curso de medicina da UBRA. Doutor, professor, preceptor, presidente, seja sempre bem-vindo, e a gente deseja um bom caminho na sua gestão para a saúde dos profissionais e também a nossa aqui dos pacientes que estão do outro lado da mesa ou estão na maca, enfim. A gente deseja uma boa saúde para a sua gestão no Simers, seja sempre bem-vindo. Eu só tenho a agradecer o espaço que eu sempre recebi aqui e dizer que as portas do sindicato estão abertas. A gente precisa ter esse entrelaçamento com a sociedade, porque a sociedade precisa também entender que quando a gente está defendendo o médico, a gente acaba defendendo a saúde. Se o médico estiver bem, a saúde vai estar bem junto, e, portanto, a defesa ela é uma defesa, em parte, corporativa, é um sindicato, mas que os seus efeitos vão certamente se espraiar pela saúde da população, e o que a gente quer é que melhore para todos os lados. Doutor Marcelo Matias, seja sempre bem-vindo e Muito mais uma obrigado. vez boa sorte. Muito obrigado, foi um prazer enorme.